Irmãos, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 24 a 34. Isso, ajuda seu irmão, talvez ele esteja sem Bíblia. Você compartilha a sua Bíblia. Você pode dar uma palavra boa para ele também, esse irmão que está ao seu lado. Você pode olhar para ele e dizer assim: meu irmão, em nome de Jesus, fala para ele, em nome de Jesus, eu profetizo que esse mês você vai me convidar para almoçar na sua casa. Diz para ele assim: outubro é o mês. Você pode perguntar para ele: eu ouvi um amém? Amém, irmãos? Deu certo? Deu certo. Muito bem, meus irmãos. Irmãos, Gênesis capítulo 25, versículo 24 a 34, é uma história bem legal. Nós vamos compartilhar. Olhe bem para mim. Você pode descansar o coração. Você já garantiu o almoço de outubro. Amém, irmão? Amém, meus irmãos. Acharam, irmãos? Irmãos, Gênesis 25, versículo 24. Diz assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto, era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca o deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Amém. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, que agora nesse lugar, a unção e o poder do Espírito venha sobre os nossos corações, que os nossos pensamentos estejam cativos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Que aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos revelar nessa noite, seja uma bênção, e eu tenho certeza que será. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e aplicar, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, aqui nós lemos todo o texto que fala desde o nascimento de Esaú e Jacó, eram gêmeos, sendo que Esaú nasceu primeiro. E fala um pouquinho sobre a vida de Jacó, como foi um pouco da infância e um pouco da juventude desses garotos. Um dia, nessa história aqui, eu quero que você preste bem atenção. Jacó era pastor de ovelhas. E ele era mais de tenda, ficava mais em casa. Esaú, irmãos, era caçador habilidoso. O texto fala que ele aprendeu a caçar e tinha habilidade para caçar. Ele não era um caçador, ou tipo eu assim, um pescador de meia tigela, que vai para a beira do Tocantins. Eu e mais uns, que eu não vou dedurar quem é, a gente só fazia para desembolar a linha e comer pão doce. Pegava nada. A gente não é igual a gente, não. O cara era o texto fala que ele era um caçador habilidoso.
Ele sabia o que fazia, era treinado nisso, vivia disso, era um cara assim, se você pensar, era um cara empreendedor, porque ele vai à frente, ele vai para o desconhecido, ele tem coragem para ir, ele vai desbravar, ele vai encontrar, ele vai procurar, era um cara assim em substância, entendeu? Tinha aquela visão empreendedora, aquela coisa de ir para frente, de ir para cima e tudo mais. Mas o texto fala que um dia Esaú foi caçar, mas a coisa não deu certo. Irmãos, o texto fala, apesar dele ser tão habilidoso, nessa vez, irmãos, ele não caçou nada. O texto não fala quantos dias ele utilizou lá no campo, na floresta, caçando, o texto não fala. Mas ele chegou ao ponto de exaustão, que ele voltou com uma fome, irmãos, uma fome de doido. Ele tentou caçar e não deu certo. Enfrentou adversidades. Enfrentou frio, enfrentou sol, enfrentou talvez chuva, enfrentou fome. E aí, irmãos, ele enfrentou as adversidades. Só que, como ele enfrentou, as consequências de como ele lidou com a circunstância, ele não saiu bem. Irmãos, todos nós temos esses momentos como Esaú. Todos nós, por mais que sejamos habilidosos em alguma área, por vezes, nós passamos por momentos de lutas. As coisas não saem conforme a gente gostaria que saísse. Entendeu? Por vezes, irmãos, a gente acha que vai fazer uma boa caçada e a gente, vai nessa coisa toda, só que a coisa não acontece. Talvez você esteja passando nesse momentozinho. Você gostaria que fosse diferente. Você até planejou, final de 2014, você falou assim, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas aí esse ano você caçou o ano inteirinho. E não conseguiu nada. Talvez você esteja vivendo como Esaú. Caçou, e você chegou e você não conseguiu nada. Pelo contrário, que você está passando uma grande adversidade, uma grande luta. Talvez você não esteja passando fome literalmente, mas as coisas estão difíceis para você. Foi assim que Esaú voltou para casa. Irmãos, Esaú voltou, o texto que nós lemos faz 3 citações que ele fala assim, eu estou faminto, estou morrendo de fome, não aguento mais, não aguento. E aí, Esaú tentou de todo jeito caçar, enfrentou dificuldades, a gente não sabe se choveu muito, a gente não sabe o que aconteceu, mas acontecem muitas adversidades, às vezes é problema com a chuva, às vezes não foi bom, muito sol, às vezes foi muita chuva, às vezes acontecem coisas além da sua, que você não tem controle. Tem coisas que nos sobrevêm, que é coisa nossa. Nós estamos encrencados, porque nós aprontamos, né, irmão? Não é verdade? Verdade. Tem coisas e lutas que nós estamos passando, nada mais é que nós fizemos conta demais, com um salário que era pouco. Não é verdade, meus irmãos? Se a gente for sincero com Jesus, é assim. Algumas vezes. Verdade? Por que às vezes a gente passa adversidade? Porque às vezes a gente se mete numa prestação altíssima e o negócio está lá e a gente não planejou bem e a coisa não está dando certo. Então, pode ser. Você comprou demais. Você não somou direito. Tem problemas na vida que a gente está passando aperto, adversidades, dificuldades. Nada mais é que nós fizemos compromissos além do que nós deveríamos. Entendeu? Faltou uma simples matemática. Verdade? Se você ganha R$1.000, você não pode fazer compromisso de 1.100. E a gente às vezes faz. Eu não estou julgando você não, minha palavra não é de julgamento para você. Sendo que às vezes nossa vida tem essas emoções. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você que por vezes nós temos adversidades e a gente não tem culpa. Aconteceu algo. Foi além do que nós poderíamos fazer. Eu não sei se você lembra, naquela passagem de Eliseu, quando uma mulher viúva vai procurar ajuda a Eliseu, a mulher fala assim, Senhor,
o meu marido, o falecido, era teu discípulo. E ele morreu, e agora eu estou endividada, a ponto dos credores quererem levar os meus filhos. Irmão, isso era uma tragédia. Primeira tragédia da época, ser viúva. Segunda tragédia, levar os filhos homens. Porque quando o marido faltava, quem assumia a responsabilidade da casa era o primogênito. O primogênito assumia toda a despesa da casa. Era o filho homem que assumia. E agora, para essa viúva, estavam querendo levar o seu filho, os seus filhos, homens. Mas ela tem culpa se o marido morreu? De repente o marido fez uma conta lá, sem até comunicar para ela, não é verdade? Comprou um carro zero, e nem perguntou para ela se deveria comprar ou não. E agora ele morre e deixa uma dívida. Ela tem culpa necessariamente? Às vezes acontece isso. Às vezes acontece uma enfermidade na casa. Você tem que comprar remédio, você tem que pagar exames, você tem que fazer viagens. E aí, irmão, você não tem culpa, você não planejou ficar doente. Eu acho que eu vou ficar doente em 2017, vou planejar uma doença. Você não faz isso. Não é verdade, meu irmão? Ninguém planeja doença. Ninguém faz isso. Mas às vezes doença vem. Não é verdade? Assim acontece. Você está assim, de repente, está com a conta lá direitinho, de repente, você mastiga alguma coisa, o dente quebra. Não é verdade? Aí você vai lá no dentista, facada. 1.000 conto, 1.500. Descontrolou você todo. Você tem uma opção. Vem banguelo para a igreja, ou paga. Mas o dinheirinho estava contadinho, meu irmão. Você faz o quê? Você que ama a sua esposa. Hein, Júnior? Paga. Vende até a moto, não vende? Vende a moto, mas Rafaela vende direitinho. Mas ele planeja isso? Não planeja. Por exemplo, eles estavam indo para Taquaralto, semana passada, de moto. Chegando lá perto do Arani 4, a moto fez assim, pneu furou, rasgou a câmara de ar, teve que trocar pneu. Vou, ué. Você estava contando com aquele dinheirinho para fazer aquilo. Aí você gasta 100, 200, 300 reais. E não irmão, tem coisa que não tem como esperar. Tem como? Então, tem adversidades, tem coisas, você fez um compromisso direitinho, vai dar certinho, a conta está bem feita. Você só não contava que a empresa ia falir. Você contava que a empresa ia falir? Você contava que de repente o governo, não vou nem falar de qual governo, pegou você e demitiu 3.000 pessoas na levada só, você estava contando, você foi um dos demitidos, você contava com isso? Você não contava, mas às vezes acontece. E acontece com crente e com descrente. O que fazer quando acontecem essas coisas? E às vezes acontece com a gente. Esaú passou por um momento desse. Ele tinha habilidade, não era falta de talento, não era falta de especialização de Esaú. Esaú, hoje nós falamos assim, você está desempregado porque você não tem especialização. Esaú tinha. O texto fala que Esaú era um caçador habilidoso. Então ele não era um profissional ruim. Ele era um excelente profissional. Ele sabia, ele entendia do que fazia. Só que muitas vezes, mesmo entendendo, sabendo o que está fazendo, as coisas não acontecem. Os discípulos mesmo, nós já pregamos aqui, algumas vezes eles pescaram a noite toda, tentaram pescar, joga a rede, puxa a rede, joga para cá, joga para lá, e no outro dia eles pescaram nada. E Pedro, João eram os caras que entendiam do mar. Mas aí tem coisas na vida da gente, tem adversidades, tem coisas que nos acontecem, irmão, que não é culpa sua. Não é necessário. Algumas são minhas. Algumas não, algumas coisas acontecem, enrosca a vida da gente, e aí? Entendeu? Uma batida com o carro. Tem mais de uns 2 anos atrás, eu estava naquele Corsa, então faz uns 2 anos ou mais. Eu fui sair lá de casa,
descendo aquela rampinha lá de casa, eu olhei assim e fui descer. Aí fui dar uma ré, irmãos, eu não vi, só sinto de gosto assim, no carro. Eu olhei, quando eu vi assim, irmãos, uma S10 zerada. Falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu fui lá, parei o carro, eu não vi de onde essa mulher saiu. E a gente, não tem como, gente. Eu não planejei isso. Aí fui lá, olhei aquele risco assim, irmãos, perto do paralama traseiro da S10. Eu falei, a senhora tem seguro? Não, estou pagando, esqueci de pagar esses dias. Eu falei, beleza. Aí eu falei assim, vamos ajeitar, fica tranquila que nós vamos pagar. Fica tranquila. Graças a Deus, meus irmãos, 2 anos atrás. Sabe onde foi feito? Foi feito aqui na Chevrolet. Vamos lá. Falei, ô Jesus. O negócio, graças a Deus, ia ficar... O cara falou assim, rapaz, por pouco não tem que trocar esse paralama traseiro. Se tivesse que trocar só o paralama traseiro, era 3.000. Falei, graças a Deus, né, meu irmão? Pode ficar em quanto? 1.400. Falei, 1.400, que me ajuda aí, velho. Chorando tudo, ficou R$1.000. Eu tive que arrumar esse dinheiro. Mas eu não planejei isso. Esse dinheiro estava sendo planejado para outra coisa. Fazer outra coisa. E isso, irmãos, me deu um tumulto tão grande que faltou outro canto. Eu pedi para isso, eu planejei. Não, mas acontece. Às vezes você está certo. Às vezes você está errado. Sei que a adversidade acontece. Sei que às vezes, irmãos, a gente planeja caçar muito, mas às vezes a caçada não é boa, né? Eu não sei como é que foi a tua caçada. Pergunta teu irmão aí, como é que foi a tua caçada esse ano? Foi boa? E aí, Júnior, a caçada foi boa? Foi boa, irmão? Irmão, olha lá, a irmã falou que foi substância, glória a Deus, hein? Amém, Jesus. Foi boa. Irmãos, para alguns foram boas, para alguns não caçou nada. Está enfrentando uma diversidade medonha na sua vida. Mas aí você vai ver alguns conselhos que a gente não deve fazer e fazer acerca de quando nós aprendemos a lidar com a adversidade, tá? Tema da mensagem, coloque aí. Aprendendo a lidar com a adversidade. Primeira coisa, meus irmãos. Quando Esaú, escute só. Aí Esaú chegou, escute só, para você entender o que eu vou falar. Quando Esaú chegou morto de fome, irmãos, uma fome medonha. Ele chegou lá, Jacó estava fazendo um ensopado de lentilha. Irmão, o cheiro devia estar um negócio assustador. Esaú chegou assim, falou para o irmão, me dá um pouco desse ensopado? Aí ele, negativo. Isso aqui é irmão, hein, irmão? Você vê aqui? Não é só a família da gente que tem problema, não. Umas famílias aqui. Aí o irmão, dá um pouco desse ensopado aí. Negativo. Só te dou do ensopado se você me vender o direito de filho mais velho. Esaú era o primogênito. Aí Esaú, morto de fome. Cuidado com a tua fome. E eu não estou falando de fome literal. Eu estou falando sobre o teu desejo por algumas coisas. Ela pode matar você. O nosso desejo de ter algumas coisas pode ser tão intenso que a gente acaba comprometendo toda a nossa vida. Mas a fome de Esaú estava tão grande que ele falou assim, estou morrendo de fome, estou faminto, não aguento mais. O que me vale esse direito de filho mais velho se eu estou morrendo? Irmão, pelo amor de Deus, morrendo? Aí Jacó, tá feito? Jura primeiro que agora o direito de filho mais velho é meu. Eu juro, agora o direito é teu. Jacó foi lá, preparou o pão, deu com lentilha para ele, e ele mandou para dentro, e por causa de um prato de lentilha, ele abriu mão. O texto fala que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. A minha questão principal, aí eu quero dizer uma coisa a você. O que o primogênito tinha direito? Algumas coisas que o primogênito tinha direito. Por exemplo, o filho mais velho, o primeiro filho, obviamente,
ele era o primeiro cara que ele era consagrado a Deus. Até depois na lei de Moisés era isso. O primeiro filho, o primogênito, ele era o consagrado a Deus. Entendeu? Era a oferta principal da família para Deus. Ou seja, havia uma questão espiritual, havia uma bênção muito especial sobre o filho mais velho. O filho mais velho, o primogênito, irmãos, repousava a bênção da primogenitura. A herança principal, olha só, e a herança do primogênito era dupla. O filho mais velho tinha direito à dupla honra. 2 vezes mais do que o outro. Quando o pai faltava, o filho mais velho seria o sacerdote da casa. Antes do sacerdócio de Moisés, tá, irmãos? Antes daquilo. Quando faltava o pai, por exemplo, o pai morria, o filho mais velho, ele seria o sacerdote da casa. Porque antes de Moisés, havia um outro jeito de ser sacerdote. Era o pai, depois o filho mais velho. No caso, ou seja, o direito da primogenitura tinha um direito sacerdotal. Era ele que intercedia a Deus. Era ele que era o cara para clamar a Deus. Era ele que levava os pedidos da família a Deus. Seria ele que levaria o sacrifício a Deus. O primogênito. Esse primogênito, irmãos, era cheio de prerrogativas. A autoridade da casa seria sobre o primogênito. Tudo, irmãos, recaía sobre o primogênito. Mas aí, tudo isso que eu falei, porção dupla, bênção divina, bênçãos espirituais, sacerdócio, representar a família diante de Deus, abençoar a família, tudo isso era o primogênito. Está entendendo, irmão? A autoridade sobre a família, as pessoas tinham que se respeitar o filho mais velho. Na cultura, nesse momento. Sabe o que esse rapaz falou? De que isso me vale? Isso não serve para nada. Estou morrendo de fome. Irmãos, ele troca todas essas bênçãos materiais, espirituais, sociais, de posição familiar, de autoridade espiritual, de bênçãos que ele tinha para ele. Era lei, era real. Ele abriu mão disso tudo por causa de um prato de lentilha que ele preferiu por causa de um tempo de adversidade na sua vida. Às vezes, irmãos, por causa de um tempo de adversidade que nós temos, nós jogamos fora tudo de precioso que Deus planejou para nós. Bênçãos espirituais planejadas e pensadas por Deus para nós. Nós achamos que já não, isso não tem importância. Isso não tem problema. O problema, irmãos, foi depois que ele tentou recuperar o texto lá de Hebreus, fala, no capítulo 12 de Hebreus, que ele tentou recuperar chorando para tentar de volta e não conseguiu. Tem coisas na vida, irmãos, num momento de maluquice nossa, de besteira, precipitação, a gente pode comprometer toda a nossa vida. Por causa de um momento de dificuldade e de adversidade que nós enfrentamos na vida. Às vezes nós jogamos tudo embora. Nós abrimos mão de tudo por causa de um momento de dificuldade, de luta. Ontem nós fizemos visita fui com alguns irmãos fazer uma visita na casa de uma família querida. Essa moça, ela está com um câncer, um tumor no cérebro. Foi operada e ela antes de descobrir o tumor, ela teve uma criança. Depois que ela teve essa criança, foi descoberto um tumor. Estão fazendo tratamento. Ela está passando. E uma das coisas que, quando enfrentou a adversidade, sabe, foi uma das primeiras coisas que o marido fez com ela? Largou. Ele abriu mão da sua esposa. Ele abriu mão do privilégio de cuidar da família. Ele abriu mão do privilégio de ser o sacerdote, de passar os momentos alegres, difíceis, de luta com a sua esposa.
Ele abriu mão, irmão, isso mexeu muito com o meu coração. Eu não trago juízo para ele, mas uma coisa eu falo para qualquer um que faz isso, que abandona sua esposa nos momentos de dificuldade. Às vezes, quando está tudo bom, está tudo tranquilo, está tudo bom, está tudo na bênção. Mas aí, quando a gente passa por adversidades, a gente começa a chutar o pau. Entendeu? A gente chuta o pau da barraca, a gente começa a chutar o balde, a gente já, entendeu? Abre mão das coisas, a gente abre mão de coisas que Deus nos deu. Tem gente que abre mão da mulher, tem gente que abre mão dos filhos, tem gente que enfia a cara na cachaça, tem gente que abre mão da igreja, tem gente que abre mão de liderança, tem gente que abre mão de tudo. Por causa de um tempo de adversidade. Então cuidado, que o que Deus deu para você é algo precioso demais. Não foi algo assim do nada. Irmãos, desse momento em diante, a vida de Esaú foi só assim, ó. Você já ouviu aquela expressão bíblica que fala assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deveria ser assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Esaú. Sabe por que não foi? Primeira coisa, porque no momento de adversidade na sua vida, ele abriu mão dessa herança. Ele abriu mão de abençoar uma nação. Escute bem quando eu estou falando abrir mão de abençoar uma nação. O texto, irmãos, que nós lemos, capítulo 25, olha comigo o verso 23. Diz assim, disse o Senhor, ele estava dizendo para Rebeca, 2 nações estão em seu ventre. Irmãos, coloque uma coisa no coração. Estava falando de Esaú e Jacó, que estavam sendo gerados. Não é só uma pessoa. Eu ouvi a palavra do pastor, oh meu Deus, Cote, pregando, ele falou assim, por isso, irmãos, quem aborta, escute bem, irmãos, quando você ouvir alguém querendo abortar, uma das coisas importantes acerca de aborto, que a Bíblia rejeita, quando alguém aborta, a pessoa não está abortando uma pessoa, a pessoa está abortando uma nação. Quando você aborta, você não está dando fim a uma pessoa. Você está dando fim a uma nação inteira que está dentro de você. E aqui, irmãos, Esaú, quando você lê lá na frente, a descendência de Jacó foi a descendência que depois veio Jesus. A de Esaú, irmãos, teve descendência? Teve. Não para nada. Entendeu? O texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 7, fala assim, a memória do justo prevalecerá, mas o nome do ímpio, a descendência do ímpio, apodrecerá. Irmãos, a descendência de um homem justo, de um homem de Deus, é extremamente abençoada pelo Senhor. E Esaú abriu mão dessa bênção. Quantas pessoas que abrem mão dessa bênção de Deus? Quantas pessoas abrem mão de uma bênção do Senhor? A minha orientação para você, tem alguns irmãos aqui que estão orando, vão casar. Irmãos, espera e casa com uma mulher crente e com um homem crente. Amém, irmão? A sua descendência será abençoada. Está entendendo? Não venda esse privilégio da bênção por causa de um prato de lentilha. Às vezes, irmãos, no momento seu, eu não estou fazendo juízo, mas é assim que acontece. Às vezes, no momento seu, de luta, de questionamentos na sua vida, de interrogações, Jesus, eu estou nesse monte de lamentação, não vou casar, não parece ninguém, meu Deus, Jeová, faz alguma coisa para mim. Aí aparece um maluco, ou uma maluca, entendeu? É um prato de lentilha, e logo num dia que você está com fome,
é a combinação destruidora, meu irmão. É bomba atômica. É a combinação. Juntou um cara com fome e apareceu um prato de lentilha. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente envereda nessas coisas. Sabe o que vai acontecer com você? Você está dizendo para Deus. Aí a gente fala assim, meu filho, minha filha, não casa com esse rapaz descrente, não casa com essa moça descrente. Aí você fala assim, não, mas eu estou com fome. Mas a gente fala assim, mas não casa, rapaz. É perturbação para você, não faz isso. Aí você muitas vezes, a gente fala assim, de que vale esperar? Esperar não serve para nada. Rapaz, mas a bênção de Deus, que bênção de Deus? Eu quero casar. Aí, sabe o que a gente está falando para Deus? Que a bênção do Senhor não tem valor para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, é melhor você ter 10 anos bem casado do que se precipitar e casar com a íngua durante 15 anos com a íngua. É muito pior estar casado com a íngua 15 anos, muito pior, do que 10 com abençoado. Então, espera 3 anos, espera 1 ano, tenha paciência, está entendendo? Espera no Senhor, mas não abra a mão da bênção de Deus. E aonde que está a bênção de Deus? Na comunhão dos justos, na mulher crente, no homem crente. Não abra a mão disso. Às vezes a gente abre mão dessa bênção. A gente abre mão desse privilégio. A gente abre mão dessa promessa. E a gente, quem me serve isso? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe o que eu estou fazendo? Meu irmão, você está dizendo para Deus, a tua bênção não tem valor para mim. E aí, meus irmãos, Esaú, depois disso, o texto fala que ele foi lá, casou com 2 mulheres hititas, filhas de Elon. E essas mulheres perturbaram a vida de Isaac e de Rebeca. Irmão, porque tem hora, que eu vou dizer, tem casamento que é para trazer perturbação. E mais, sabe qual é o problema? Esaú casou de birra. Quando depois ele viu que Jacó tinha sido abençoado por Isaac, ele ficou mais birrento ainda, arranjou outra mulher descrente. Irmão, nunca case por causa de birra. Vou casar. Vou mostrar para eles. Não case. Não case. Se está ouvindo seu pastor, seu discipulador, dizer para você, chuta que é laço. Chuta. Não abra mão da sua bênção. Amém, irmãs? Irmãos? Amém? Muito bem. Vamos lá. Primeira, uma das coisas que você tem que fazer no momento para enfrentar a adversidade, irmãos, a gente precisa desenvolver uma linguagem diferente. Porque em momentos de adversidade, a gente acaba falando o que não deve. Não é verdade, meus irmãos? A gente fala muita besteira quando a gente está passando por dificuldade. A gente fala, a gente reclama dos outros, a gente já começa a colocar a culpa nos outros. E a gente começa a dizer que a culpa é dos outros, dos problemas da nossa vida. Está entendendo? Lá na frente, você continua lendo, já Esaú começa a reclamar do seu irmão. É porque ele me tomou a minha herança de filho mais velho e me roubou a bênção. Me tomou? Irmãos, ele vendeu, ele deu de graça para Jacó a bênção. Sabe qual é o problema da gente? Às vezes nos momentos de adversidade, a gente tem dificuldade de admitir que às vezes a gente está errado. Que nós fizemos conta demais, que o problema é nosso, o problema é meu de liderança, o problema está comigo, eu que tenho que encontrar, eu estou em pecado, eu! Só que às vezes a gente começa a culpar os outros. A gente começa a culpar a esposa.
problema de casa é que eu tenho uma esposa gastadeira. Entendeu? A gente não admite culpa. A gente não aceita o errado. Até quando a gente está totalmente errado, a gente põe a culpa nos outros. A gente põe, a igreja não está crescendo, a culpa é dessas ovelhas. Se Deus tivesse me dado umas ovelhas boas, irmão, a gente tem que mudar essa linguagem e parar de culpar os outros pelas adversidades que nós estamos passando na vida. Cuidado para você não começar a ter uma linguagem de reclamação. A gente perde a razão quando estamos passando por adversidade às vezes. A gente, irmãos, foi loucura, por causa de um prato de comida, você abrir mão de tudo que você tem. Outra coisa, irmãos, a adversidade pode fazer a gente tomar atitudes que têm consequências eternas. Cuidado nesses momentos que a gente desespera. A gente acaba se comprometendo, a gente acaba fazendo bobagem, a gente acaba piorando as coisas. Cuidado com esses momentos na sua vida. Outra coisa, irmãos, nesses momentos de adversidade, tem coisas valiosas na nossa vida, e a gente acaba tratando como se não tivesse valor nenhum. Tudo isso que eu falei, dos direitos, das promessas, da herança, da autoridade, irmãos, quanta bênção que ele tinha direito. Ele abriu mão de tudo por causa de um momento ruim na sua vida. Irmão, você tem que aceitar que todos nós passamos por momentos ruins, difíceis. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente não consegue passar por dificuldade. Aceite dificuldade. A palavra dos Hebreus diz assim, aceite as dificuldades com alegria, como disciplina do Senhor, como bênção do Senhor na sua vida. Irmãos, às vezes a adversidade é tudo que nós precisamos para desaprumar a gente. Tá? Irmãos, cuidado com a adversidade, porque a adversidade só faz a gente olhar o presente e a gente não consegue imaginar e visualizar futuro. Preste atenção, quando Esaú chegou, ele só pensou na fome, ele só pensou no momento, ele só pensou no agora, ele não conseguiu pensar no amanhã, ele não conseguiu pensar que viriam, se ele ficasse firme, a recompensa viria, ele ia usufruir muito depois, mas ele pensou no agora, quero resolver agora, quero fazer agora, quero casar agora, quero agora, irmãos, por causa da gente só ver o agora, a gente tem consequências. A gente abre mão de um futuro promissor por causa de um momento do agora. Adversidade. Você tem que tomar cuidado porque a adversidade faz a gente olhar só para o momento. Começa a vislumbrar o futuro. Vai passar, a tribulação vai passar. Amanhã você vai caçar. Amém, irmão? Amanhã você caça. Amanhã acontece, amanhã a caça vem, amanhã a coisa acontece, mas segura a onda. Cuidado para você não jogar fora tudo que Deus planejou para você. Irmãos, quantos irmãos chamados, abençoados, que às vezes passam momentos de luta, dificuldade na vida, que aí já, cantar já não tem mais, já não é grande coisa, liderar cela, o que tem liderar cela, se eu estou passando essa coisa, o que é liderar isso, o que é pastorear, a gente abre mão de pastoreio, a gente abre mão de cela, a gente abre mão do louvor, a gente abre mão das coisas, por causa de um momento de adversidade na vida, por causa de momentos, e a gente não consegue, irmãos, visualizar a promessa. Irmãos, aconteça o que acontecer, não abra mão da promessa que você tem para a sua vida, amém, irmão? Eu sei que Deus tem algo na sua vida e tem uma promessa sobre a sua vida. Aconteça o que acontecer, a adversidade, irmãos, que vem acontecer na sua vida, mas não troque isso, irmãos. Não abra mão da promessa que você tem na sua vida, a honra que Deus tem preparada para você, as promessas de bênção sobre a sua família que Deus tem preparado para você. Não abra mão disso. Em nome de Jesus. Vou te dar alguns conselhos para você fazer. Primeiro, em momentos de adversidade, como lidar? Primeira coisa,
não perca a fé, não deixe o diabo roubar a sua fé. Amém, irmãos? Quero que você coloque aí Hebreus capítulo 10, versículo 35, irmãos. Eu vou até ler esse versículo para os irmãos, que é um versículo precioso. Hebreus 10, versículo 35. Preste atenção, irmãos. Hebreus 10, 35. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Irmão, fica firme na adversidade. Deus recompensará você. Amém, irmão? Fala para o teu irmão, fica firme. Deus vai recompensar você. Haverá recompensa para você. Passe um dia com fome, mas não abra a mão da bênção. Amém, meu irmão? Amém. Segundo conselho que eu quero dar para você, Isaías capítulo 7, versículo 2 e versículo 4. Vou ler para você, você não precisa abrir para não demorar. Isaías 7, 2 e 4 diz assim: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração do rei Acaz e do seu povo agitou-se como árvores na floresta, agitam-se com o vento. Então, aí versículo 4. Conselho de Isaías para Acaz. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime. Segundo conselho, no tempos de adversidade, tenha calma. Fala assim, mansamente para o seu irmão. Tenha calma, meu irmão. Não tenha medo. Fala para ele, tenha medo. Diz para ele assim: acalma o teu coração, acalma o teu coração. O vento está, mas é benço o mar da aflição. Canta com a gente. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Só venço nesse mundo se forem. Acalma o teu coração. Irmãos, em momentos de adversidades que nós enfrentamos, conselho do profeta de Deus para o rei Acaz: calma teu coração. Teu coração parece árvores balançando na floresta. Talvez o teu coração esteja assim, agitado. Calma. Terceira coisa, Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21, irmãos. Anote aí que é um bom texto para você ler. Isaías 30, versículo 20 e versículo 21. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, com os seus próprios olhos você o verá. Versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, quer você esteja passando por qualquer adversidade na sua vida, creia que o Senhor, a palavra do Senhor diz assim: uma voz em você lhe dirá: este é o caminho, andai por ele, em nome de Jesus. Você tem que entender que Deus tem um caminho e tem uma saída para você. Deus tem uma saída para a gente. Às vezes, irmãos, nós estamos sem solução. Às vezes a gente não tem o que fazer. Mas eu quero que você ouça a voz do Espírito em você dizendo: este é o caminho. Siga. Deus tem uma saída para você. Em último lugar, e eu termino aqui. Na adversidade, irmãos, escute bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa lição é importantíssima também.
Na adversidade, crente não corre atrás de bênção. Pare de correr atrás de bênção. Fala para o teu irmão, para de correr atrás de bênção. Irmão, crente não corre atrás de bênção. E eu vou te dar um texto para provar. Deuteronômio capítulo 28. Lê comigo aí. Não, pode colocar aqui. Eu não posso me preocupar em correr atrás de bênção. Não se preocupe com isso, de correr atrás de bênção. Olha só. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 e 2. Diz assim. Preste bem atenção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Escute agora o versículo 2, que é a base do que eu estou dizendo para você. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Amém, meus irmãos? Se vocês obedecerem ao Senhor, crente não precisa ficar preocupado de correr atrás da bênção. Crente se preocupa em obedecer a Deus. Porque crente que obedece a Deus, a bênção corre atrás da gente. Amém, meu irmão? Irmãos, tem um hino do... Agora esqueci o nome do rapaz. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu tocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Irmãos, Nani Azevedo, crente não precisa correr atrás de bênção. Irmão, tem crente que fala assim, ali tem bênção, fazer uma oração boa, aí tem bênção. Aí o crente corre para lá. Ó, tem uma bênção naquela igreja. Aí o crente corre para lá, tá de bênção. Ó, tem um irmãozinho ali que tem uma bênção. Aí o crente corre para estar de bênção. Ó, tem não sei o que, faz isso aqui, tem bênção. Irmão, crente não precisa correr atrás de bênção não, pá. Crente não tem que estar preocupado com bênção. Tem que se preocupar em obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus, do Deus que não mente, diz assim, se você apenas me obedecer, as minhas bênçãos te acompanharão. Irmão, bênção corre atrás de crente. Bênção, segundo a palavra de Deus, corre atrás da gente. Para de correr atrás de bênção. Corre atrás de bênção. Vou fazer isso para bênção. Irmão, se preocupe em obedecer a Deus. O texto fala, você será abençoado no campo, você será abençoado na tua casa, a tua mulher será abençoada, os teus filhos serão abençoados, os teus bichos serão abençoados. Quebrador que é abençoado. Logo é abençoado, tudo é abençoado. Você corre atrás de bênção não, rapaz? Pode ficar preocupado. Ah, Senhor, me dá uma bençãozinha aí. Senhor, irmão, não se preocupa com isso. Na adversidade, se preocupe em fazer o que é certo. Porque às vezes na adversidade, nós escolhemos fazer o que é errado. Nós escolhemos pelo pecado. Nós escolhemos pela falcatrua. Nós escolhemos pela maquinação. Nós escolhemos pelo erro. Nós escolhemos o caminho mais curto. Nós escolhemos algumas coisas que não têm bênção. Seja fiel ao Senhor, rapaz. Dizer uma coisa a respeito das suas finanças. Irmãos, seja fiel ao Senhor. Seja fiel com seus bens. Obedeça ao Senhor. Você não precisa mais correr atrás de bênção. As bênçãos te acompanharão. Em nome de Jesus. Momentos de tribulação, de lutas, a gente não precisa ficar preocupado de bênção de Deus vir. Obedeça ao Senhor. E as bênçãos correrão atrás de você. Amém, irmão? Você recebe isso? Aplauda Jesus então. Glória a Deus. Fica de pé. Nós vamos orar. Glória a Deus. Quero que você ore ao Senhor. Talvez você esteja passando uma adversidade terrível, grande em sua vida. Quero que você acalme teu coração.
Para de reclamar do seu dinheiro. Daqui a pouco você vai receber teu salário. Quando você pegar, você vai assim: Senhor, obrigado, Senhor, por essa bênção. Eu quero dar graças. Porque às vezes, irmão, quando a gente recebe a bênção, o dinheiro, a gente fala assim, a primeira coisa que a gente faz, a gente fala assim: sei que eu vou fazer com essa miséria. Irmão, vai ser miséria. A resposta às vezes não está em quanto eu ganho. A resposta está se essa bênção está me acompanhando. Se as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Eu tenho experiência na minha vida, em fatos, na família. Pessoas que ganham um salário mínimo, sustenta a casa, compra tudo, dá presente para os filhos, faz de tudo. O dinheiro rende que é uma beleza. Não precisa ficar preocupado. E às vezes os outros que ganham muito mais estão sempre enrolados e encrencados. Há uma bênção muito especial. Pode se preocupar da bênção, pode se preocupar com isso. Se preocupe em obedecer ao Senhor. A bênção vai correr atrás de você, rapaz. Você vai estar correndo e a bênção atrás de você. Você crê nisso? Que a bênção vem atrás de você? Você crê? Eu quero que você ore ao Senhor. Feche teus olhos e diga: Senhor, me perdoa porque meu coração nesse tempo andou tão angustiado como árvore balançando na floresta. Mas eu quero acalmar meu coração diante do Senhor. Eu quero ter uma linguagem de adoração e de gratidão por aquilo que o Senhor tem me dado. E eu quero, Senhor, obedecer ao Senhor. Chega de tanto ficar preocupado com bênção, campanha para bênção, irmão. Crente faz, se preocupa em obedecer. Então se preocupe em obedecer. Quando a gente obedece, a coisa vai funcionar. Calma teu coração. Descansa. Seja grato. Seja grato pelo que você tem. Não fica olhando o que você não tem ainda, o que você não conquistou. Olha quanto Deus já te deu. Quanto que Deus já proporcionou. Quanto que você já construiu. E às vezes o diabo joga a gente contra Deus, que a gente fica só pensando que nós não temos, que falta. Irmãos, tem um coração grato ao Senhor, coração agradecido a Deus. O profeta Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Se alegra no Senhor. Senhor, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, eu vou me alegrar. Eu não vou abrir mão, Senhor, do privilégio que o Senhor tem me dado. Não abra mão, irmãos. Não comece a fazer bobagem, tomar decisões esquisitas. Irmãos, os privilégios que Deus te dá, bênçãos espirituais, liderança, pastoreio, discipulado, líder de louvor, pessoas que dançam, pessoas que... Olha quanta coisa Deus está te dando. E a gente às vezes abre mão disso tudo por causa de um prato de lentilha, por causa de bobagem, irmãos. Não abra mão da promessa que Deus tem para você, do chamado que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo precioso. Não deixe o diabo colocar no seu coração que isso não tem importância, que não precisa ter bênção. Tem toda a importância. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você ouviu várias coisas nessa mensagem, e por algumas delas você quer consagrar ao Senhor. Você quer que eu ore pela sua vida a respeito de alguma coisa. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente. Eu quero fazer um tempo de oração pela sua vida. Se alguém entre nós gostaria de vir aqui para orar por você, vem cá. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ter um coração grato, um coração agradecido. Vem. Você já é crente, irmãos, mas talvez Deus tenha te confrontado nessa noite a respeito de algumas coisas. Talvez o teu coração esteja balançando como árvore na floresta. Mas aí o conselho do profeta Isaías para Acais: acalma
Acalma teu coração. Pode chegar mais para frente, irmãos? Vem para frente. Pode chegar aqui no altar. Pode tocar, pode ficar aqui. Chore diante do Senhor, clame ao Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Eu quero que você faça uma entrega pessoal. Diz para o Senhor: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não abro mão da minha promessa. Eu não abro mão do chamado. Eu não abro mão do meu ministério. Eu não abro mão da minha liderança que o Senhor me deu. Eu não abro mão do discipulado. Eu não abro mão do pastoreio. Eu não abro mão do ministério. Eu não abro mão da igreja. Eu não abro mão da minha família. Seja o que for que aconteça, na saúde, na doença, seja como for, Senhor, eu não abro mão desse privilégio de cuidar da minha família. De nos momentos de luta que viermos a passar na vida, estaremos juntos, mas não abra mão da bênção. Irmão, não abra mão da célula que Deus te deu. E quando eu falo isso, eu não estou falando só para você que lidera. Eu estou falando para a célula que Deus te colocou. Às vezes as lutas da vida, a gente abre mão da célula, a gente abre mão da convivência com os irmãos. A gente já começa a ver defeito, a gente começa a culpar os outros. Irmão, em nome de Jesus, diz por pouca coisa. Calma teu coração. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos que têm vivido como Esaú a experiência talvez de um mês ou uma semana, Senhor, em que eles esperavam algo e não foi por causa de preparo, não foi por causa de investimento. Algo aconteceu, Senhor, que foi além das nossas forças e que deixou a gente assim, extremamente abalado, extremamente abatido, extremamente faminto, até certo ponto começar a perder a razão, de achar que ia morrer de fome mesmo. Esaú perdeu até a razão, o sentido, a noção das coisas. Talvez alguns irmãos aqui estão passando uma adversidade tão grande na vida, familiar, relacional, financeira, profissional, ministerial. Esperavam que fluísse, mas não fluiu. Talvez você seja líder, discipulador, que esperava que fluiria diferente. Você achou que a célula ia fluir rápido, mas de repente aconteceu alguma coisa que você não entendeu, e a coisa não fluiu, e não aconteceu a frutificação, não aconteceu a multiplicação que você esperava. Aí você está abatido. Talvez tenha passado pelo seu coração: eu não nasci para isso, eu não sei, eu vou falar com o pastor, chega disso, eu não quero isso. Muita luta, dificuldade. Senhor, não está crescendo. Senhor, eu esperava frutificar. Senhor, passou esse mês, esses meses, não chegou ninguém, não converteu ninguém, minha célula não cresceu. Senhor, talvez você veio aqui desanimado como Esaú, desanimado com o seu ministério, desanimado com a sua célula, desanimado com a tua vida, desanimado com a tua família. Mas hoje o Senhor te levanta, meu irmão. Oh, aleluia, Senhor. Hoje o Senhor quer te levantar. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma bênção prometida para ti. Há uma herança conquistada por Jesus Cristo, nosso Senhor. As bênçãos vão te acompanhar.
nas adversidades, meu irmão, se preocupe apenas com fazer o que é certo, com obedecer. As bênçãos vão te acompanhar. Você não precisa correr atrás dela. A bênção te corre atrás de você. Mas eu quero abençoar você e que Deus te levante. Levante a tua célula. Levante você, líder de célula. Levante o teu ministério novamente. Você que tem um chamado missionário. Mas algo aconteceu, alguma coisa não está acontecendo do jeito que você esperava. Meu irmão, não faça bobagem. Calma teu coração. Deus virá. Calma. Não fale bobagem. Não amaldiçoe aquilo que Deus te deu. Outra coisa, não despreze o que Deus te deu. É um começo. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Dê graças. Abençoe o que Deus está te dando. Diga assim: eu recebo com alegria, com ações de graças. Eu abençoo o Senhor. Deus fará multiplicar. Talvez hoje esses dias foram ruins, mas você vai mudar isso. Há uma promessa sobre ti, meu irmão. Há uma promessa sobre ti. E essa promessa se cumprirá. Tão somente obedeça. Acalme-se. Descansa no Senhor. Eu te abençoo, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a bênção te encontrará ainda essa semana, em nome de Jesus. Deus te dará um sinal, em nome de Jesus, ainda essa semana, que a bênção está te perseguindo. Você vai ver isso. Deus vai te mostrar isso ainda essa semana. Que Ele está cuidando. Não desespere. Tenha cuidado. Não fale bobagem. Deus te abençoará. E eu profetizo um tempo diferente. Um tempo que Deus te trouxe aqui porque Deus te viu. Deus te viu. Não abra mão dessa bênção que Deus colocou nas tuas mãos por nada na sua vida. Não abra mão do que Deus te deu por nenhum prato de lentilha, por nenhum prazer momentâneo, por nada que seja passageiro. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu coração. Eu, Pai, em nome de Jesus, com muito temor e honestidade, verdade no coração, eu quero abençoar os irmãos que vieram aqui na frente, que têm seu coração agitado por questões de família. Senhor, meu coração é movido a orar por esses irmãos e irmãs que estão com o coração agitado acerca da prometida, do abençoado que virá. Eu faço isso, Pai, com muita lealdade e com muito carinho com os nossos irmãos. Tu sabes, ó Deus, de como isso tem o seu valor, como é importante para nós. E eu te peço que no coração desses irmãos e irmãs que sonham, que planejam, que sonham o entrar na igreja, que sonham em ser recebido pelo amado de sua alma no altar do Senhor. Senhor, pelo poder do Espírito Santo, eu quero impor as mãos sobre esses irmãos e irmãs, para que esses sonhos no coração não sejam roubados. Deus te ouve, querido, e a bênção te alcançará. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra, minha irmã. A bênção chegará até você, você vai ver. Não abra mão da bênção que é do Senhor. Tem que ser Isaac. Não pode ser Ismael, não. Tem que ser Isaac. Espera pelo Isaac. Espera por aquele que Deus vai trazer.
Espera por aquela que é a preparada do Senhor. Espere pela Rebeca do Senhor. Por aquela abençoada que o Senhor é essa, meu filho. E Deus vai abençoar você. Palavra para vocês, então somente me obedeça. E essa bênção vai te alcançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você. Calma teu coração. Em nome de Jesus. Quero orar por você que tem sonhado com a maternidade. Talvez tenha passado por lutas e dificuldades, com perdas. Quero abençoar você. Não deixe de sonhar. Não abra mão da promessa. Deus um dia te falou que a sua descendência seria abençoada. Deus abençoará a sua descendência. Deus virá sobre ti. Não abra mão das promessas que Deus fez sobre a sua família. Mesmo que a adversidade tenha vindo, você tem uma promessa. Deus honrará a sua palavra sobre você. Em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas finanças. Então somente, querido, eu quero deixar esse conselho para os irmãos. Então somente sejam leais, fiéis ao Senhor. Seja fiel para o Senhor. Para que você não impeça a bênção do Senhor sobre a sua vida. A bênção te acompanhará. Em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Que as bênçãos prometidas sobre o seu povo venham sobre ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dê uma palavra para o seu irmão carinhosa. Diga, meu irmão, que Deus abençoe você. Calma teu coração. A bênção está te acompanhando, está chegando. Em nome de Jesus.